Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Sim, eu faço três assim, eu sei que é muito estranho. Enfim, hoje daremos prosseguimento à nossa análise do livro O Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes. No primeiro vídeo, a gente leu a introdução desse trabalho de Arlene Rosa Eustáquio, do Instituto de Letras da Universidade Federal, não sei se é de Uberlândia ou de Uberaba. Nós já lemos o resumo do trabalho dela, nós já lemos a introdução e agora nós vamos ler e analisar o desenvolvimento desse trabalho, ok? Lá vamos nós. O livro conta como Cláudio, um menino de aproximadamente 11 anos, eu comentei no vídeo anterior que a gente não tinha tantas marcações temporais a respeito de que época se passava a história, e a gente não sabe ao certo também quantos anos tem o menino. Enfrenta a morte de seu amigo pintor, um homem que foi perseguido na época da ditadura, perdeu o amor de Clarice e não conseguia se realizar por meio de sua arte. Olha só isso, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, como diria lá o Faustão, o cara tava tudo ferrado. Partindo da forma como a criança observa e compreende essas situações, sem tentar impor a visão de adulto, a obra revela como o menino consegue entender e superar a tristeza pela morte do amigo. Cláudio inicia a narrativa contando que numa terça-feira chegou da escola e soube da morte do pintor. Foi ao seu apartamento, que era no mesmo prédio, e viu o amigo morto, mas não conseguiu permanecer no local e correu para o seu quarto. De repente comecei a me sentir todo escuro por dentro, tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. É dessa forma que se iniciam a confusão, as dúvidas e a dor de Cláudio. Quando o menino começa sua narração, o pintor havia morrido há 3 dias e, a princípio, Cláudio desconhecia o fato de tratar-se de suicídio. Após a morte do amigo, ele começa a compreender o que o pintor lhe falara sobre reconhecer as cores e relacioná-las a um estado de espírito. Estava comentando, né, que em vários momentos ali dá a gente a entender que muito provavelmente a UERJ vai cobrar sinestesia, vai ter alguma questão cobrando sinestesia. Porém, é uma coisa que eu estava comentando com os meus alunos recentemente. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria pouco que a UERJ vai cobrar sinestesia e apostaria muito que a UERJ não vai cobrar, porque tá tão óbvio que eu tô achando que ela não vai cobrar, muito embora seja histórico na UERJ cobrar figuras de linguagem. E lembrando, né, esse primeiro exame de qualificação tende a ser mais difícil, até para que as pessoas façam um segundo. Olha só um trechinho do livro. Mas hoje teve uma hora que eu não estava a fim de olhar para a cara de ninguém, então abri o álbum que ele tinha me dado, só para poder ficar olhando para cada cor e mais nada. Olhei, olhei, toca a olhar, e de repente eu entendi direitinho o que ele tinha falado. Me deu uma vontade danada de lá em cima dizer: Sabe o que você me disse naquele dia? Estou entendendo demais esse preto. Te juro que me deu um estalo e estou entendendo o jeito que esse amarelo pegou. A simbologia das cores está presente ao longo da história e explica e norteia certos sentimentos. O branco nevoeiro representa a morte, o vermelho é confusão. Clarice, a paixão do pintor, sempre é retratada por meio da cor amarela, que está ligada à ambivalência e também à traição. Clarice havia sido a primeira namorada do pintor e eles tinham plano de se casar. No entanto, o envolvimento do pintor com a política fez com que os dois se desentendessem, já que em vez de gostar só dela, ele tinha dado para gostar de tudo quanto é brasileiro igual. Ia para comícios e reuniões em todo o país. O pintor foi preso e Clarice não recebera nenhuma de suas cartas e veio se casar com outro homem, com o qual teve um filho. Ao se reencontrarem, após longos anos, embora sabendo do amor que ainda existia entre eles, Clarice relutava em deixar a família e ir viver com o pintor. Dessa forma, ele convivia com a frustração política e amorosa, além de não conseguir se realizar como artista. Mas você é um bom pintor. Não, não, eu não sou. Eu sei muito bem como é que se pinta, eu tenho técnica, trabalho e trabalho para ver se dou vida aos meus quadros, mas não adianta, são telas mortas. Foi apontando com o pincel. Olha, 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 não dá para ver? Não dá para sentir que minha pintura não tem vida? É dessa forma, aliando a subjetividade da arte com o desespero, que o pintor resolve se matar. A falta de uma solução que lhe permitisse superar seus conflitos gerou o desespero e o descontentamento com a própria vida, sendo a morte a única opção que resolveria seus impasses. No entanto, entre as desilusões e falta de perspectivas do pintor estava Cláudio, uma criança. Como observa Laura Sandrone, o amigo não tem nome próprio. A gente percebe muito isso ao longo da obra. O amigo não tem nome próprio, os pais do menino não têm nome próprio, o síndico não tem nome próprio, um amigo da escola não tem nome próprio. Quem tem nome próprio? A Clarice e, curiosamente, a Rosália, a filha do síndico, que o menino nem é muito com a cara dela, né? Tem uma amiga lá da irmã ou da prima dele que tem nome também, né? Enfim.
O amigo não tem nome próprio, mas é importante que o nome é a relação de amizade verdadeira existente entre eles, que é um sentimento positivo para ambos. Curiosamente, cara, eu, por exemplo, eu morava até os 15 anos num determinado bairro, depois eu me mudei, e foi muito difícil, por exemplo, com o advento da internet, redes sociais, tentar procurar alguns amigos de infância, porque eu não sabia o sobrenome deles, né? Com o sobrenome fica mais fácil. É algo bastante ligado a isso, quem sabe essa analogia sirva. Ao morrer, ao invés de uma carta de despedida, um pintor deixou para o amigo um presente que se lê no embrulho. Para o meu parceiro de gamão, era o tabuleiro de gamão, seria lembrança dos momentos bons que os amigos viveram juntos. Para Clarice, havia pintado flores, cravos e margaridas e deixado um pedido simples de desculpa. Laura Sandrone também chama atenção para o fato de que a insatisfação do pintor com a obra, como já foi dito anteriormente, tenha causado a depressão, capaz de explicar o suicídio. O pintor não via sentido da própria existência, sentia-se inútil, limitado, incapaz de criar. A impossibilidade de realização estética é também a impossibilidade de viver. Ainda de acordo com Laura Sandrone, foi a insatisfação pessoal, o sentimento de não realização conduzindo à morte. Tarefa e vida estão totalmente ligadas para o escritor. Parar de escrever é também uma forma de morrer. No caso do pintor, suas telas eram sem vida, suas telas sem vida era um prenúncio de sua morte. Um fato desses, a violência contra si mesmo, costuma ser um tabu dentro do universo infantil. Eu até estava lendo um outro artigo que, àquela época, livro para o universo infantil era uma fábula, eram os livros lá de Monteiro Lobato, por exemplo, não era um livro com um tema tão forte quanto esse. Os adultos preferem esconder das crianças que existe a morte, e no que diz respeito ao suicídio, a questão é ainda mais complexa. Tanto que os pais de Cláudio preferem não dizer a ele como a forma como o amigo morreu, já que, de acordo com eles, Cláudio não entenderia. Você não tem mais que ficar pensando nisso, Cláudio. Na sua idade, a gente que pensar ainda tem que pensar na vida e não na morte. Você tem outros amigos. No entanto, a criança não é um sujeito desprovido de inteligência ou sentimento, como bem se revela Cláudio. Apesar da falta do amigo, as batidas no relógio do apartamento onde ele morava pareciam revelar que ele ainda estava lá. Tem certas coisas, né? A mesa vazia, sabe? Aquela cama, aquele sofá onde a pessoa de quem você gostava costumava ficar. Isso aí acaba doendo muito na gente. Tem aquela música, aquele samba antigo. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre como viver melhor. Eu quase choro cantando esse samba, mas vamos, e você quase chora me ouvindo cantar, né? Tenho certeza. Cláudio consegue, com o tempo e recordação do amigo, assimilar bem o luto, transformando toda a sua confusão em entendimento, buscando na explicação dos fatos e na simbologia das cores uma nova forma de encarar a morte. Acho que é por isso que eu olho tanto para o vermelho que ele pintou aqui no álbum, para ver se eu entendo. Para ver se eu entendo porque tem gente que se mata. Final aqui do capítulo do desenvolvimento, certo? Já lemos a introdução, lemos agora o desenvolvimento. Estou até olhando aqui para ver se a conclusão é muito grande, porque de repente já engato e já faço mais um vídeo aqui falando sobre a conclusão. Enfim, para me provar que você ficou aí até o final acompanhando, comenta para mim qual é a sua cor preferida. É azul, é amarelo, é verde, vermelho, é fúcsia, é magenta, é prata, é preto, é branco, é lilás, é roxo? Fala aí para mim, a minha é azul, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.